E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 23, chamado Saber Ouvir. Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. Lembrando que no capítulo anterior a gente viu a respeito dos bônus horas, né? A dona Laura explicou para o André Luiz como funcionava os bônus horas, e André Luiz estava está, né, na casa de Lísias. Dona Laura é mãe de Lísias. Lísias chegou até a casa, né, e convidou ele para visitar os jardins, né? O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosas beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam ao ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia, a alma falei comovidamente. Então vocês veem que ele dá uma pequena... ele fala algumas coisinhas a respeito desses jardins, né? Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, num sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Olha aqui, gente, isso aqui é muito importante, né? A gente sempre pontua, desculpem, nas palestras, que tudo em nós é vibração, né? Tudo o que nós somos é faixa vibratória que nós estamos, né? Então, quanto melhor, quanto mais altas nossas faixas vibratórias, e mais paz, mais harmonia nós iremos sentir, nós iremos conviver. E aqui, vocês veem que em Nosso Lar, eles pedem, né, para que os habitantes evitem os pensamentos negativos e somente pensamentos positivos, né, para que a aura, né, fique com vibrações altas de paz e harmonia, né? E nosso lar não vai ser diferente. Com a gente, quer dizer, se nosso lar é assim, conosco não vai ser diferente, né? Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, um amigo esclareceu. Vamos lá. Aqui outra coisa para pontuar. Lembrando que isso aqui, né, esse livro é da década de 1940, certo? Então, naquela época, a TV, eu diria que no Brasil, eu não lembro se a TV já tinha chegado. Não, a TV não havia chegado no Brasil. Nos Estados Unidos ela estava engatinhando, né?
Então existiam somente rádios. Então o André Luiz comenta que eles voltaram para casa e eles tinham um aparelho na sala à maneira de nossos receptores radiofônicos. Quer dizer, era parecido com rádio, só que ele não sabia explicar o que era, né? Então vocês percebem, gente, que tudo que existe no planeta Terra tem tudo a ver com os mundos espirituais. Aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo que é no mundo do mundo espiritual é melhorado, né? Evidentemente. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo, em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. O que ele quis dizer aqui, gente? Porque André Luiz questionou, através desse aparelho a gente não pode receber nada lá da Terra? Ele falou, lógico que pode. Só que para nós de nosso lar, nada do que ocorre na Terra nos interessa, né? Nenhuma transmissão que venha da Terra nos interessa, porque vai estar em desarmonia com o que nós temos aqui em nosso lar, né? Então, não há necessidade, né? A observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri, será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos da evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Muito bem, vamos pontuar aqui então. Vocês lembram? Quem não lembra vai ter que voltar lá em capítulos anteriores, que até a alimentação de nosso lar foi modificada, né? Até a alimentação que existia em nosso lar foi modificada, ou seja, nosso lar veio evoluindo, né? Nosso lar também começou lá atrás, gente, como um mundo, não digo um mundo em que ainda
dominava a violência, que é como que seria o primeiro estágio do nosso espírito hominal, né? Em que a violência domina. Mas nosso lar nasceu cru também. Nosso lar nasceu com muitas mazelas e defeitos do planeta Terra, tá bom? E de lá para cá, muito se evoluiu. A alimentação, vocês têm que voltar lá, eu não lembro que capítulo, tem uma explicação bem completa que eu faço a respeito da evolução com relação ao espírito que se alimenta de forma mais voraz e aqueles que vão se aperfeiçoando com o tempo. Bom, dito isso, a mesma coisa é com relação a essa parte de comunicação entre o planeta Terra e nosso lar. No começo, né, de nosso lar, havia o contato, através desses rádios aí, havia o contato sim do planeta Terra com nosso lar, ou seja, as casas ligavam esses aparelhos e recebiam notícias das famílias. Então, a minha família, do nosso lar, eu lá no nosso lar, recebia notícias da minha família aqui na Terra. E o que acontecia? Problemas, lógico, porque a gente entrava em desespero por saber da situação em que se encontrava a minha família aqui no planeta Terra, né? Ou seja, a gente estava no mundo espiritual, mas continuava conectado em nosso lar, no planeta Terra. O que causava isso? Um desequilíbrio total, desarmonia, não havia paz, né? Ele inclusive menciona que muitos lares entravam em desespero, entendeu? Então, há 2 séculos atrás, quer dizer, esse livro é de 1940, então, nos anos 1700, mais ou menos, né? O governador de lá, que era o ex-governador, que eles diziam ser um governador mais tolerante, foi substituído e um dos ministros, né, tomou uma atitude de que não haveria mais conexão entre o planeta Terra, conexão não, informes do planeta Terra para as famílias que estavam em nosso lar. Causou uma convulsão social no início, mas depois nosso lar se adequou. Então, a faixa vibratória de nosso lar se elevou muito depois que acabou essa conexão com o planeta Terra. Então, até o Lísias, nesse comentário, ele pontua de uma maneira muito legal. Ó. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, ou seja, a faixa vibratória era tão baixa que era equiparado ao umbral. Para que existir nosso lar se já tinha um umbral? Entendeu? Então eles queriam que nosso lar evoluísse e não fosse mais um umbral, né? Muito bem. Que propriamente zona de refazimento e instrução, que hoje nosso lar é a zona de refazimento e instrução dos espíritos. André Luiz chegou lá totalmente enfermo, resgatado do umbral, e ele está se refazendo e se instruindo novamente, né? Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. E ele fala aqui, ó, houve luta, quer dizer, as pessoas das casas, os habitantes do nosso lar, queriam continuar recebendo notícias, né, das famílias. E o governador conseguiu lutar com todas as forças de uma maneira amorosa, lógico, né? Conseguiu se desvencilhar. E outra coisa que olha, gente, é muito importante isso aqui e a gente tem que saber interpretar, né? Olha aqui, ó. Mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Gente, quando Jesus fala, porque tem uma passagem, né, que eu não lembro, o rapaz chega até Jesus e fala, Senhor, eu quero te seguir, né? Ele falou assim, venha comigo, né? Vamos encurtar, né? Venha comigo.
Eu falei assim, mas antes eu vou lá fazer o enterro do meu tio, do meu pai, eu não lembro, né? Um parente dele que tinha morrido. Jesus falou para ele, falou assim, não, você não precisa ir. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, o que Jesus quis dizer com isso daí? Gente, a faixa nossa, o egoísmo nosso predominante, nós somos mortos perante o mundo espiritual, né? É como se nós fôssemos mortos perante o mundo espiritual. Então, deixa que os mortos enterrem o corpo morto, entendeu? É isso que Jesus quis dizer. É com relação a essa faixa em que nós trabalhamos quando nós estamos no planeta Terra. Nós estamos mortos perante a espiritualidade, porque nós não damos ouvidos aos ensinamentos de Jesus. É isso que ele quis dizer. Porque quando Jesus chega e fala assim, olha, deixa que os mortos enterrem seus mortos, ele vira as costas para Jesus, né? E fala, não, eu vou enterrar o meu pai e meu tio, eu não tenho que largar o enterro. Quer dizer, ele não deu ouvidos a Jesus. É isso que Jesus quis dizer, entendeu? Ele quer dizer. Quando é falado no Evangelho, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Né? É isso que ele quer dizer. Que nós temos que abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos e ouvir a verdadeira mensagem de Jesus. Né? É isso daí. Entretanto, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Quer dizer, André Luiz ainda está questionando, porque André Luiz ele está querendo muito saber notícias da família dele, que ele ainda não teve contato com a família dele depois que ele desencarnou. Lísias, sem ligá-lo, Lísias, que permanecia junto ao receptor, que é aquele rádio, né, vamos dizer assim, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Ou seja, ele já chega, aí ele já, amorosamente, ele falou assim, caso é o seguinte, André Luiz, você está preparado? Realmente, de corpo e alma? Né? A sua alma está preparada, o seu espírito está preparado para saber se o seu filho está sendo caluniado ou caluniando? Quer dizer, se o seu filho está numa pior, você está preparado? Se alguém me informasse agora de que um de seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Quer dizer, se ele soubesse ou que a esposa tinha acontecido alguma coisa com a esposa, ou que algum irmão dele tivesse preso por ser um criminoso, ele está preparado para receber isso, né? Sorri desapontado, pensou André Luiz. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, senão para levar auxílio aos justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos. Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável. Mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas, nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Mais uma vez, Lísias pontuou. Tá vendo? Você não está preparado. Então, nós devemos primeiro nos fortalecer espiritualmente para que nós tenhamos contato novamente com os nossos parentes do planeta Terra. Senão, nós vamos continuar caindo, né, nos altos e baixos das flutuações materiais. Quer dizer, o materialismo ainda está intrínseco em André Luiz. E ele precisa evoluir para voltar a fazer uma visita para a família dele.
Assim, curto modo, né, gente? Contudo, evidenciando minha teimosia, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em nova forma, verificando se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Então, André Luiz questiona, mas você tem um amigo encarnado, né? Você não gostaria de se comunicar com ele? Lísias fala, sem dúvida que eu tenho vontade de me encarnar. Mas e aí? Eu tenho merecimento? Eu estou na evolução moral e espiritual suficiente para visitá-lo? Cabe primeiro a gente fazer. Antes de fazer esse intercâmbio, a gente chegar para os amigos espirituais do Ministério da Comunicação, né? E falar assim, escuta, eu estou preparado para conversar lá com meus parentes, para ir visitá-los? Eu estou preparado? E aí eles vão avaliar se você está preparado ou não. Porque nós não temos juízo moral e espiritual suficiente para fazer isso. Entendeu? Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações porque não sabe ouvir. Não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. É isso que ele quer dizer. Então, antes de nosso lar ter tido essa evolução espiritual da faixa vibratória, né, que hoje foi mencionado no começo do capítulo, que hoje os cidadãos só pensam no bem, em harmonizar, né? Então nosso lar passou também por muitas faixas vibratórias ruins, muitos períodos de perturbações, muitos períodos de conturbados, vamos dizer assim, né? Então, antes da gente saber falar, nós precisamos saber ouvir, né? Então ele quer dizer que nosso lar também evoluiu nesse ponto. E como nosso lar evoluiu, nós temos que evoluir também. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Aí então, no finalzinho, né, depois que André Luiz viu que realmente Lísias tinha razão de tudo daquilo que ele estava falando, então que Lísias ligou o aparelho, né? Mas a gente vai ver isso daí só no próximo episódio, né? Fim do 23º episódio. Depois, no próximo capítulo, nós entraremos no capítulo 24, o impressionante apelo. Que bacana, né, gente? Esse capítulo aqui nos fez refletir e aprender muita coisa a respeito do mundo espiritual, né? Vocês veem, então, gente, que não somos só nós que precisamos evoluir. Os mundos espirituais começam também em mundos primordiais para depois irem evoluindo, né? A obra de Deus é maravilhosa. A obra de Deus é maravilhosa e inquestionável. Então é isso, minha gente. Vão lá, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal e divulguem o máximo possível esse vídeo para que cada vez mais a nossa querida doutrina fique mais conhecida e mais divulgada, né? Lembrando que eu não edito os vídeos, os erros estão todos aí, erro na hora da leitura, aqueles brancos que dá que a gente não lembra o que tem que falar, mas tá aí o vídeo, mais um vídeo explicativo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.